Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Acho que teve um probleminha aí, foi pausado aí, teve que começar outra live, mas é muito bom estar aqui nessa noite, para a glória de Deus. Nós estamos aqui mais uma vez para trazer um estudo do nosso Senhor Jesus Cristo para mim e para a sua vida. Eu acredito que será algo assim de grande valia para nós, né? Você que está no grupo da Assembleia de Porto Novo, no WhatsApp, dá uma olhadinha aí para ver como é que está o som, como é que está a imagem. Nós estamos fazendo algumas reestruturações, tá? Para a gente se adequar a cada dia e trazer algo de melhor qualidade. Algumas das nossas transmissões elas ficaram picotando, ficaram falhando muito, e a gente tem se programado para poder a cada dia mais e mais trazer algo de mais qualidade, técnica, até dentro do próprio contexto tecnológico, né, o próprio contexto da internet. Eu quero convidar você, para você abrir a sua Bíblia. Nós vamos estar fazendo menção de um texto bíblico bem interessante, né, e muito forte, que é a carta do apóstolo Paulo a Timóteo, né? Nós vamos começar uma palavra hoje bem interessante e vamos falar sobre esse grande líder espiritual que os apóstolos, e particularmente o apóstolo Paulo, vai trabalhar com ele na cidade de Éfeso. Então eu acredito que Deus há de falar conosco assim de uma maneira muito contundente, muito forte. O tema do nosso estudo é Timóteo, um exemplo a ser seguido, né? E é muito interessante essa questão. Por que eu estou falando isso? Porque nós estamos vivendo uma época muito difícil, uma época de pandemia, muita coisa está acontecendo aí, uma verdadeira loucura no mundo, e nós precisamos muito hoje de esperança. A última palavra que eu trouxe aqui no culto doméstico de domingo à noite, nós estávamos falando e falamos muito sobre a questão da esperança, que é fundamental para que a gente venha passar por esses momentos, tá, que nós estamos vivendo nos dias de hoje, nos dias atuais. Nós temos a necessidade de ter exemplos e de viver exemplos, tá? Eu quero te convidar, segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo de número 3, verso de número 1, 2, 3, 4, 5, tá? E a gente vai assim, para a glória de Deus, falar sobre a postura desse homem de Deus, o exemplo que ele nos deixou, que foi Timóteo. Tá bom? Versículo de número 1, carta de Paulo a Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, verso 1, diz assim: sabei disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade. Grifa isso aí, isso é muito importante. Isso aí são palavras-chave que a gente vai trabalhar. Tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder, afasta-se também destes. São estes os que se introduzem pelas casas e conquistam mulherzinhas sobrecarregadas de pecados,
a quais se deixam levar por toda espécie de desejos. Elas estão sempre aprendendo, mas não conseguem nunca de chegar ao conhecimento da verdade. Como Janes e Jambres se opuseram a Moisés, esses também resistem à verdade. A mente deles é depravada, são reprovados na fé. Não irão longe, porém, como no caso daqueles, a sua insensatez se tornará evidente a todos. Mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança. Tá? Até o versículo de número 10, essa palavra extraordinária que Paulo vai escrever para o jovem pastor Timóteo, né? Primeira coisa, a gente tem que entender um pouquinho de quem era Timóteo. Timóteo, ele vai se converter, né, através da disseminação do Evangelho, quando o Evangelho é pregado, tá? Ele vai ouvir o Evangelho. E o interessante, tá, de Timóteo é que ele tinha duas pessoas na sua vida que foram exemplos muito contundentes e sérios. A sua mãe Eunice e a sua avó Lloyd. E não se sabe em que momento, mas no momento que o Evangelho foi pregado, tá, foi propagado, ele vai receber a palavra de Deus. Ele vai receber essa palavra genuína, essa palavra poderosa. Ele recebe essa palavra e ele vai abraçar a fé em Cristo Jesus. Tá? Uma coisa interessante é que Timóteo ele é circuncidado pelo apóstolo Paulo, que vê a necessidade disso não por cumprimento de alguma ação dos judaizantes, pelo contrário, é que o entendimento e a palavra nos mostra que Paulo ele vai circuncidar Timóteo para que ele seja mais bem aceito naquele meio do judaísmo, para que ele possa trazer o evangelho para os judeus. E Paulo não vê problema nisso e vai circuncidar Timóteo. E ele vai abraçar a fé de uma maneira muito maravilhosa. Vai se enganjar nesse ministério com o apóstolo Paulo, né? É um dos personagens mais conhecidos no Novo Testamento, um camarada que vai aparecer dentro do cânon no Novo Testamento em duas epístolas neotestamentárias. Então, para você ver a importância desse homem de Deus. A maioria dos teólogos, no seu consenso, atribuem a sua naturalidade à cidade de Listra, outros à cidade de Derbe, mas a princípio em Listra ele vai ser natural de lá. Mãe Eunice, avó Lloyd, que eram judias, e ele era de pai grego. Tá? Provavelmente ele se converteu durante a primeira passagem do apóstolo Paulo, tá, por Derbe ou Listra. Vai ser chamado por Deus para essa obra. O que eu quero dizer para você aqui nessa noite, eu quero que você entenda isso, é que nós estamos vivendo uma época muito difícil e uma época até semelhante, porque são dias trabalhosos que a Bíblia chama. O texto que nós lemos, que nós acabamos de ler, fala que, olha só, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. A gente está vivendo essa questão de pandemia, a gente está vivendo essa questão aí de isolamento. E eu quero que você pense uma coisa, eu quero que você medite sobre isso aí. O Brasil passa por uma crise espiritual, não somente uma crise que o Brasil está vivendo de saúde, uma crise sanitária, mas o Brasil, acima de tudo, já há algum tempo tem passado por uma crise espiritual. E muitas das vezes as crises espirituais vêm até nós porque nós precisamos melhorar na nossa vida e prática de fé. Eu acho bem interessante quando a gente faz uma análise do povo de Israel. Observe Israel no Antigo Testamento, você vai ver uma coisa. Israel espiritualmente prospera muito quando tem um sacerdote, um homem de Deus,
na frente da liturgia e mais ainda quando tem um governo temente a Deus. Não é à toa que a Bíblia diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E o Brasil precisa hoje reconhecer a soberania de Jesus Cristo. O Brasil precisa conhecer, entender e honrar esse Deus que é sobrenatural e extraordinário. Esse Deus que é tremendo. Ele não divide a glória dele com ninguém, ele é Deus. Para todos sempre ele é Deus. Independente da ação do homem, da vontade do homem, ele é soberano, ele é tremendo. E quando o governo de Israel, no governo de Israel tinha um homem temente a Deus, você vai ver que o povo prosperava em todos os aspectos. Sabe por quê? Porque avivamento, ele não é só espiritual. Avivamento, ele vai de encontro a todas as esferas daquele povo. Quando Israel estava bem espiritualmente, o povo estava bem psicologicamente, o povo estava bem economicamente, o povo estava bem em todos os aspectos da sociedade, porque Deus, quando traz o avivamento, ele traz completo, não por metade. Quando Davi assume o trono, o povo prospera, porque Davi era um homem temente a Deus. Quando os reis ímpios, como Jeroboão, filho de Nebate, Acabe e outros assumiram o trono, o governo do povo de Deus, o povo declina espiritualmente. E por consequência disso, o povo declina economicamente. O povo declina em todas as esferas. Então, para muita gente que pensa que falar em línguas estranhas, que ter visões e revelações, ver anjo de fogo, que pensa que isso é avivamento, você está redondamente errado. Isso não é avivamento. Avivamento, na sua etimologia, a palavra é metanoia, mudança de pensamento, é mudança de caráter, é arrependimento. O Brasil precisa mudar no seu caráter da sua nação, tomar um novo rumo quanto ao seu posicionamento quanto a Deus, quanto ao seu comportamento. Quer ver um exemplo que eu vou citar? Preste bem atenção. O governo está se mobilizando para ter ajudas, R$ 1.200 para as mães de família, os pais de famílias, R$ 600 para os autônomos. Peço a Deus que eu esteja enganado, mas o número de fraudes pode ser altíssimo. Sabe por quê? Por causa de muita gente que quer se aproveitar da situação. Infelizmente, para a nossa desgraça, é o chamado jeitinho brasileiro. Porque nós, como homens e mulheres decentes e honestos, nós teremos o comportamento como igreja de percorrer o caminho de justiça e o caminho certo, e só lançarmos mão daquilo que nós temos direito. Então, avivamento não é ter a manifestação dos dons do Espírito Santo. Que isso, pastor? Não. Avivamento é choro, lágrimas, arrependimento. Os dons do Espírito Santo vêm depois do avivamento. São as benesses do avivamento. É a recompensa do avivamento. Tem gente falando em língua, tem gente pulando, rodopiando, sapateando, profetizando, vendo anjo de fogo e vai para o inferno. Por quê? Deus dá dons aos rebeldes. Não pense você que aquela multidão que estava do lado esquerdo de Jesus, que vai estar do lado de Jesus esquerdo, eles mentiram para Jesus, porque Jesus não os chama de mentiroso. Jesus vai dizer assim: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. E essa não é a postura da igreja de Cristo. A igreja precisa de referenciais. Nós precisamos viver referenciais. Nós precisamos ser referenciais. E esse jovem pastor na cidade de Éfeso, uma cidade que estava ali no desembocamento do rio Cáster, na Turquia, uma cidade, província de Roma, do Império Romano, né? Ele aparece no cenário da igreja de Éfeso, um país, uma cidade complicadíssima, porque Éfeso tinha teve um dos maiores coliseus, né?
que cabia 25 mil pessoas. Hoje existem as ruínas lá. Éfeso era a cidade onde tinha o templo da grande deusa Diana dos Efésios, o Artemis. Dentro do sincronismo greco-romano era Artemis ou Diana, deusa da caça e da fertilidade. Existia uma presença das sacerdotisas, né? Era uma cidade complicada quanto à sua depravação sexual, moral. O povo vivia um momento muito difícil, uma cidade que só perdia para a capital de Roma, a capital do Império Romano, que era Roma, e Alexandria, era a terceira maior cidade do Império, de 250 mil a 300 mil pessoas naquela época. E o Evangelho chega ali para quê? Para trazer mudança. O Evangelho chega para trazer mudança. Por isso que a gente não pode aceitar a condição de erro que as pessoas vivem dentro das nossas igrejas. Eu não estou aqui para pregar um evangelho de mentira, de falácia, o evangelho onde a gente fica falando que e entendendo como as pessoas fossem super-homens, os homens de ferro, as mulheres de ferro perfeitas, não. O evangelho nós erramos, e muito. Por isso que quando o evangelho nos alcança, nós não somos justos. Nós somos justificados, é diferente. Aqui, ninguém é justo. E a Bíblia diz de maneira clara, não há um justo sequer. Mas eu e você somos justificados em Cristo. Por quê? Como eu tenho o costume de dizer nas terças-feiras de Vidas Profundas, é o Kadash de Deus. Deus é Kadosh e eu e você somos Kadash. É a pedra que é retirada da pedreira, mas não deixa de ser pedra. Ela continua sendo pedra, por quê? Porque ela veio da pedreira, veio do lugar, seu lugar de origem. Mas a graça de Deus, o amor de Deus, o poder de transformação do Espírito Santo e a santidade que Deus compartilha conosco, nos justifica na cruz do Calvário e nos faz em condições de alcançarmos o seu reino. Tá? E ele vai assumir, vai se enganjar dentro do ministério apostólico, né? A igreja está novinha, primeiro século, os apóstolos estão estabelecendo as diretrizes da igreja, os trabalhos estão começando a funcionar, e até é interessante que a gente vê uma igreja muito avançada, porque Paulo, quando começa a falar na sua carta para Timóteo, ele vai falar da postura do presbítero e da postura do ministro da igreja. Então, o plus que o Espírito Santo coloca na mente do apóstolo é extraordinário. Fala sobre o comportamento marido de uma só mulher, fala sobre o manejar bem a palavra. O primeiro escrito da igreja é a Didaquê, onde há um esclarecimento sobre a conduta das pessoas e principalmente dos obreiros. E eu quero trazer algumas considerações para você aqui. Aquele jovem pastor, ele tem algo nele muito importante. Quando a gente olha dentro do contexto da vida de Timóteo, ele como exemplo, a gente observa que ele foi um bom filho. E é aí que eu quero começar a falar para você dessa palavra. As pessoas hoje estão buscando ser um bom pastor, né? Eu vejo as postagens nos Facebooks, WhatsApps, redes sociais, status, Instagram, todo mundo tirando aquela foto bonita, com aquele terno bonito, com aquele sapato, aquela roupa bonita, aquela Bíblia muito bonita, aquela pose linda, vestidos bonitos, e buscam a melhor enquadração naquela foto, nos trabalhos, nos congressos, e trazem palavras polidas com conhecimento teológico, com um arcabouço teológico tremendo, se preparam num grande seminário teológico, buscam isso porque querem ser bons pastores, excelentes pastores ou pastoras, muita gente tem esse desejo. Mas uma coisa que eu quero te chamar a atenção é que é impossível alguém ser um bom pastor se não for um bom filho. É a base de tudo, é a família. Nós estamos buscando a glória dos nossos altares, nós estamos buscando a glória de estarmos trazendo mensagens cheias da graça de Deus,
mensagens cheias do poder do Espírito Santo de Deus. Nós estamos subindo as nossas tribunas e querendo que o Espírito Santo impacte a igreja. Queremos ser reconhecidos como grandes pastores e líderes, quando muitas das vezes nós não somos grandes pessoas dentro da nossa própria casa. Primeiro, procure ser um bom filho. Você, jovem que está me ouvindo, a palavra que nós acabamos de ler é bem interessante, demos a introdução a essa palavra, fala sobre a condição espiritual nos últimos dias. Homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos e ímpios. A nossa geração precisa de exemplos, precisa de ícones. Quando eu olho e vejo os cantores de hoje, eu me preocupo muito. O nível cultural desses cantores, ainda falam que isso é cultura. Um jogador de futebol que hoje está fazendo sucesso, às vezes ele esquece que para uma gama de jovens, de adolescentes e de crianças, eles são formadores de opinião. Cantores, pessoas que estão na mídia, pessoas que estão em voga, acham que podem fazer o que quer da própria vida e acham que simplesmente só devem prestar contas para si, mas quem está em voga, quem está aparecendo, forma opinião de uma geração que está vindo atrás da nossa. E hoje a nossa geração está praticamente sem ícones, sem referenciais. Nós precisamos ser referenciais como pastores. Nós precisamos ser referenciais para essa geração que está chegando. E a gente não pode construir uma casa pelo telhado, a gente tem que construir uma casa cavando sapata. E cavar sapata dá trabalho, cavar sapata cansa. Tem que fazer buraco, tem que ter calo na mão. Pastor querido, deixa eu te falar uma coisa, tem que ter mão calejada. Líder tem que ter mão calejada. O grande problema hoje é que as pessoas, quando chegam a ser pastor, não pensam na história que viveram. Querem viver o momento. Mas para ser um bom pastor, você tem que ser um bom filho. Para ser um bom pastor, você tem que ser um bom esposo. Como é que você vai subir na tribuna e vai ministrar uma palavra se a sua esposa está lá embaixo da tribuna com o coração quebrado, contrito, doído, achando que aquela mensagem é uma grande mentira? Como é que você vai dar uma aula na escola bíblica dominical, independente de ser homem ou de ser mulher, quando o coração da pessoa amada está despedaçado? O coração do teu filho está despedaçado. O Brasil precisa de referenciais. E esse referencial começa dentro de casa. Esse referencial começa dentro da igreja. A palavra que eu trouxe domingo é que a igreja é agência de esperança. Como nós vamos semear esperança se quando as pessoas olham para nós não vem um pingo de credibilidade? Precisamos buscar esse avivamento da parte de Deus. Quando a gente lê sobre esse camarada Timóteo, Paulo já fala assim, olha, a fé que habita na sua mãe Eunice e na sua avó Loide. Sabe o que Timóteo tinha? Exemplo dentro de casa. E é isso que a gente precisa. Eu quero te dar uma notícia, de repente você não reparou, o maior altar que você tem é na tua casa. A maior pregação que você pode ter dentro da tua casa. A maior pregação você não vai pregar na igreja. A maior pregação você não vai pregar para o público. A maior pregação você vai pregar por um contingente muito pequeno de pessoas. E essas pessoas que você vai pregar essa palavra, vai receber o toque do Espírito Santo, o coração delas vai ferver e vai ser marcado pela palavra que sai, de repente não da sua boca, mas da sua postura, do seu comportamento, da conduta do seu caráter. Quer ser um bom pastor? Quer ser um bom líder? Quer ser
uma pessoa reconhecida na área de ensino, quer ser uma pessoa reconhecida na liderança da igreja, sonha em ser obreiro, sonha em ser uma pessoa que trabalha e tem responsabilidade na igreja, Paulo fala: excelente coisa é quem almeja o episcopado. Não há problema você sonhar. E você que é jovem e está ouvindo: poxa, pastor, eu tenho uma vontade muito grande de ser pastor. Eu tenho uma vontade muito grande de um dia poder trazer uma palavra no altar, ou pelas redes sociais. Eu tenho um desejo muito grande. Busque exemplos. E buscando exemplo, seja exemplo. Busque pessoas que não é necessário que o camarada seja um grande pregador, eloquente, mensagens sobrenaturais, línguas estranhas, porque fulano prega muito. Fulano é o cara, não é isso. Referencial é de conduta de vida. Referencial é postura. Rapaz, pastor fulano, a irmã fulana, missionário Lau, é um camarada extremamente decente. A palavra cristão vai surgir em Antioquia por causa do comportamento do cristão. É pequeno Cristo. Quando viam um povo passando, falaram: aquele dali é um pequeno Cristo. Por quê? Porque se parecia com ele na sua conduta, na maneira de ser. Você já pensou agora o camarada se aproveitando do governo, se aproveitando? Ah, não, mas espera aí, pastor, essa porta foi que Deus abriu. Deus abriu para você lesar os outros? A Bíblia diz que aqueles que confiam no Senhor, eles são como os montes de Sião, não se abalam. Para muita gente, Deus está começando a provar a fé agora. Isso não é brincadeira não, isso é coisa muito séria. Você não pensa que eu, como pastor de uma igreja, eu não penso dia e noite aqui como é que eu vou fazer para ajudar aqueles que vão precisar da ajuda da igreja. A coisa está séria, muita gente está sem trabalhar. Pessoas que são profissionais liberais, autônomos, que precisam dia a dia sair de casa cedo para trabalhar, para ganhar o pão, estão em casa porque não podem trabalhar. E eu, como pastor, eu fico muito preocupado. Eu peço: Senhor, como é que a gente pode fazer para ajudar? Mas eu tenho um recado de Deus para você: Deus nunca vai te deixar desamparado. É Bíblia que diz isso. Principalmente para aquele que é liberal com a obra dele, para aquele que ama a obra, para aquele que é liberal. Deus não vai te decepcionar. Deus vai te provar e você vai ser mais do que vencedor nessa prova. O Brasil não vai quebrar porque Deus está na frente dessa nação. A Bíblia diz que Ele faz a ferida e cura. E nós precisamos de um povo destemido, de um povo que crê nesse Deus que faz milagres e faz impossíveis. A gente precisa entender que o Senhor nos chamou para algo grande, algo extraordinário. Quer ser um grande líder? Quer ser aquele camarada que ministra ou ensina, a igreja recebe e você se torna um formador de opinião, um semeador de esperança, aquele camarada que é chamado pelo Espírito Santo para trazer mudança nas vidas das pessoas? Então entenda que a maior pregação que você pode fazer, o maior estudo que você pode dar dentro da tua casa. Entenda que existem graus de trabalho do Espírito Santo na nossa vida, como filho, como esposo, como pai e como servo. Sabe para que Deus chamou eu e você? Para servir. Para servir. Deus não chamou ninguém para sentar num trono, para estender a mão e pedir para que as pessoas deem as coisas na sua mão. Deus não tem pacto, Deus não tem aliança com preguiçoso. Deus não tem aliança com quem quer ser servido. Deus chama sempre o ocupado. Eu vivi uma coisa bem interessante na minha geração, de pessoas que falavam assim: eu fui chamado para fazer a obra de Deus e eu vou ser missionário, eu vou ser pastor, eu vou ser... E eu acabei detectando pessoas que não queriam trabalhar porque foram chamadas para a obra de Deus. Meu irmão, nem todo mundo vai ser chamado para viver da obra. Nem todo mundo.
E pelo contrário, não é um número grande, não. Quem é chamado para viver da obra, ele recebe o chamado, a vocação e o envio de Deus no tempo certo e é honrado. Agora, quem vive forçando barra vai encontrar problema, vai encontrar chifre na cabeça de cavalo. Sabe por quê? Porque Deus não vai honrar. Eu conheço pastores amigos meus que foram chamados para viver da obra, e são pessoas que são usados por Deus de maneira extraordinária, vivem integralmente trabalhando. E olha só, quem trabalha na obra de Deus integralmente são pessoas que são extremamente gastas na obra, porque a obra é árdua, é difícil, é dura e é muito cansativo. É muito cansativo. De repente, muito mais do que o emprego lá fora, se você não sabe. E tem gente que acha que não, vou fazer a obra e vai se encostar para viver bem. O encostado, malandrão. Deus não chamou isso para isso. Deus chamou o culpado. Um dos maiores profetas que nós conhecemos na Bíblia, quando é chamado por Deus, estava lavrando a terra com 12 juntas de boi. Eliseu estava lá trabalhando. Paulo era tendeiro, Amós era boiadeiro. O próprio Jesus era carpinteiro. Não é à toa que Isaías diz que ele era experimentado nos trabalhos. Homem que olhávamos para ele, beleza nós não víamos, porque era um homem que trabalhou muito. Se você olhar o contexto bíblico, observe que Jesus, em algum momento da história, da vida dele, ele se torna o arrimo da casa, o mais velho. A Bíblia não fala de José na maioridade de Cristo. É porque ele já tinha partido para a eternidade. E a responsabilidade da casa cai sobre os ombros do mais velho, do primogênito. Então não pense que a vida dele foi fácil, não, amigo. Não pense que a vida de quem trabalha na obra é fácil, não. Por isso que nós precisamos de referenciais. Timóteo vai pegar uma igreja complicada, proselitismo. Pessoas vinham de outras religiões, cultura greco-romana, helênica, a cidade de cultura helênica, onde a depravação moral era altíssima, onde as pessoas chegavam naquela igreja com costumes estranhos ao costume do Senhor. E não é fácil para um pastor lidar com isso. Principalmente aquilo que é de cunho sexual, que sempre tem que ser tratado com sabedoria e com milindre. Você imagina um jovem pastor. E Paulo, então, ele olha aquela situação, um tempo ele fica ali, a terceira viagem missionária dele, ele fica praticamente 3 anos ali com Timóteo. E você vai ver que não é uma vida fácil, mas ele tinha referenciais. Quem é o teu referencial? Quais são os teus referenciais, querido? Quais são os meus referenciais? E será que hoje eu e você somos referenciais para alguém? Ou nós somos aquelas pessoas que as pessoas olham para a gente, nos admiram, porque parece que nós somos muito usados por Deus? A igreja vive um conceito muito errado. Eu fico perplexo quando uma pessoa olha para outra e fala assim: meu Deus, fulano é uma bênção, porque ela é usada, porque ele é usado. Ei, Deus abriu a boca de uma mula, amigo. Você tem que avaliar a pessoa pelo fruto que ela produz. Qual é o fruto do Espírito que essa produz? O fruto do Espírito: longanimidade, benignidade, domínio próprio. É nônuplo, um fruto com 9 gomos. Vamos colocar o exemplo de uma tangerina. O referencial que você tem que buscar e que eu tenho que buscar é esse. Não é, meu Deus, o pastor fulano é o grande exemplo de Deus, é um homem usado pelo Espírito Santo, é um homem cheio da glória de Deus. É? Qual é o fruto dele? Qual é o testemunho dos filhos dele quanto a ele? Papai em casa é o Satanás, rapaz. Eu queria que papai vivesse 24 horas na igreja. Mamãe, rapaz, mamãe, não quero nem falar de mamãe não, mamãe é o diabo. Tinha que arrumar um jeito, tem que morar na igreja. Tem um hino que fala sobre isso.
O teu e o meu referencial tem que ser a minha conduta, o meu comportamento. Quem eu sou diante de Deus. Lembra do testemunho de Jó? E quem testemunhou dele não foi ele, não. Eu tenho o costume de dizer que as pessoas se acham pessoas de oração, as pessoas se acham grandes estudiosos, entendedores da Bíblia, pelo seu próprio conceito. Mas a verdade não é essa. Eu sou um homem que tem a sabedoria do Espírito Santo quando alguém testifica de mim. Eu sou um homem cheio do Espírito Santo quando alguém testifica de mim. Testifica pelos frutos que eu produzo na minha conduta diária de vida. Observaste tu meu servo Jó? Porque não há na terra homem sincero, reto e temente a Deus que se desvia do mal. Esse é o verdadeiro testemunho. Paulo, quando escreve a Timóteo, ele escreve ao filho da fé dele. Interessante, né? Que embora a Bíblia não fale de maneira clara ou explícita que Timóteo se converte por uma das pregações de Paulo, mas o interessante sobre a questão do filho da fé é o engajamento desse jovem pastor no ministério de Paulo. Você sabe o que isso produz? Quando você busca um bom exemplo, aquela pessoa que é um bom exemplo. Não é pessoas que vão te decepcionar e depois, porque você ama muito, meu amiguinho, minha amiguinha, e você fica cobrindo erros. Hoje eu estava falando com uma pessoa sobre a questão do verdadeiro amigo. O verdadeiro amigo não encobre erro de ninguém. O verdadeiro amigo não bate palma quando ai, fulano errou, mas eu amo sim, porque é minha amiga, meu amigo. Não, isso não é verdadeiro amigo, não. Verdadeiro amigo fala, você errou, estou contigo, te amo, mas não haja mais dessa forma, porque isso não é comportamento de um homem e de uma mulher de Deus. Fulano é uma benção, ela errou, mas ela é uma benção. Seu Zé Mané, que papo é esse? Ela errou, mas ela é uma benção. Como eu vi a declaração de um político. Na televisão, para o Brasil inteiro eu vi. Tudo indica que ela roubou, mas ela é honesta. Isso é papo de maluco, rapaz. Isso é papo de doido. Amigo pega na mão do outro e fala assim, você trilhou um caminho errado, mas eu estou aqui para te ajudar, e a partir de hoje você não entra mais por esse caminho. Não defende o erro. Não divide o erro com o outro. Por isso, um disse ao seu companheiro, esforça-te. Esforça-te em quê? Em fazer o que é certo. Em viver aquilo que é certo. A confiança de Paulo é porque ele sabia que por todas as adversidades que existiam dentro daquele ministério, dentro daquela igreja, ele sabia que Timóteo era fiel à obra. E mais, era fiel a ele. Ele sabia que aquele camarada que estava ali foi forjado de uma maneira muito especial. Buscou um exemplo correto e deu um exemplo correto. A gente hoje precisa desse tipo de coisa no nosso meio. Qual é o referencial que eu e você estamos deixando para os outros? Eu não estou dizendo que todo mundo vai falar bem de você. Isso aí não existe. Agora, falar de moral, amigo, pode não gostar de mim. Rapaz, aquele careca ali, vou dizer com você, hein? Carne de pescoço. Fala da minha moral. Fala da minha moral. Eu quero ver falar da minha moral. Falar da moral de outros pastores da nossa igreja. Vai lá e fala. Não tem coragem, sabe por quê? Porque não tem o que falar. Não tem. Gostar é uma coisa. Agora, falar de moral não tem o que falar. Agora, quando fala assim, rapaz, aquilo dali trabalhou naquela empresa ali, furtou isso aí, ladrão, safado, pilantra. Aquilo dali entrou ali na casa dos outros ali, cantou a mulher do cara. Você prestou atenção no que a gente leu aqui? Versículo 4. Traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade. Olha só, essa que é a grande desgraça da coisa.
O camarada leva o nome de Cristo, o camarada tem uma carteira de pastor, de presbítero, de diácono, de missionário, de missionária, de pastora, ostenta o nome de Cristo, de uma igreja, mas sai por aí fazendo atrocidade. Não, porque eu sou, e não adianta, né, profetizar, entregar revelação, visão, e falar em língua, quando a sua conduta de vida não condiz. Por isso que a Bíblia fala assim, fale um profeta e 2 ou 3 o julguem, porque a coisa é séria. Timóteo é um exemplo a ser seguido, amigo. Muito sério isso, muito sério essa palavra. Mas eu sei que o Espírito Santo de Deus colocou essa palavra no coração. Para a gente fazer uma introspectiva, uma reflexão. Nós ficamos meses e anos nessa vida fugaz, correndo daqui, correndo para lá e para cá, e agora você percebeu como é que estão os teus filhos. Já parou para pensar nisso? Agora você percebeu como é que está tua esposa, os seus filhos, porque agora você teve que parar para conversar com eles. E agora você está vendo as necessidades que eles têm, os óbices que a tua família tem. E é o momento de valorizar a maior estrutura que Deus deixou para a gente. Ei, a maior pregação que você tem está dentro da tua casa. O altar mais excelente que Deus te deu está dentro da tua casa. Cuide dessa família com zelo. Eu fico muito feliz quando vejo nas redes sociais os pais colocando os filhos para estudar a Bíblia. Quando a gente vê a família reunida. Ontem à noite eu tive uma experiência maravilhosa. Já estávamos deitados, eu, minha esposa e meus filhos vieram até a gente perguntando coisas da Bíblia, contando sonhos. E é isso que a gente tem de gratificante quando vê os nossos filhos se interessando pelo sagrado, pelo espiritual. Às vezes, nas mínimas coisas, você percebe que o Espírito Santo já introjetou neles uma semente grande do Evangelho. E eles, às vezes, eles nem percebem a obra que Deus está fazendo no coração deles. Mas a igreja já circula no sangue deles, já está no DNA. O Deus da igreja já está dentro deles. Por quê? Porque é dessa forma que o Espírito Santo faz. Os desafios de Timóteo eram muitos. Mas Paulo vai falar para ele, confia, permanece fiel. Né? Ele vai dar grandes frutos dentro da igreja primitiva. Não foi à toa que ele foi separado por Deus. Uma coisa que eu quero finalizar, guarde bem isso. É uma coisa que hoje eu meditei muito sobre Timóteo, é uma questão bem simples. Todo grande líder espiritual, a igreja é um organismo vivo, a união mística do corpo de Cristo, né? Onde Cristo é o cabeça. Mas eu passei por essa fase e muita gente passou e ainda passa, né? Da gente olhar aquele pastor pregando e ficar admirado com ele, e mais ainda, como eu convivi com alguns e conheci a família, conheci a vida deles, e quando você conhece a família, a vida, o comportamento daquele homem, porque você só conhece uma pessoa convivendo com ela, né? Aí você conhece os defeitos, as qualidades. Uma coisa que você tem que entender é que líderes têm defeitos. Jesus não me fez perfeito. Jesus não fez nenhum grande pastor aí na mídia perfeito. Todos nós temos defeitos. Mas a grandeza do Evangelho é quando a gente reconhece os defeitos e as falhas. Quando a gente reconhece que nós erramos, quando a gente reconhece que a gente precisa mudar. A grandeza é essa. E isso é uma coisa que Paulo vai colocar para Timóteo no seu ministério. Uma das marcas que estão assim muito aparentes em Timóteo é que antes de ser um líder, ele aprendeu a ser liderado. Eu quero fazer das palavras do pastor Josué Gonçalves as minhas palavras. Eu sempre uso isso em terças-feiras de vidas profundas.
A unção que você respeita é a unção que Deus vai te dar. Todo grande líder foi um grande liderado. Foram homens e mulheres extremamente obedientes. Agora, olha só, escuta isso, não obedeciam só por obedecer, não. Mas atendiam a sua liderança com alegria. Se você, querido, recebe uma ordenação da sua liderança, seja o pastor presidente, o pastor auxiliar, o presbítero, o diácono, liderança de departamento, e não tem prazer naquilo ali, você precisa mudar. Você precisa mudar. Quando a gente fala obedecer, a gente se pauta só no pastor presidente. E não é isso, não. As diretrizes são difundidas de cima para baixo. Quando você recebe uma ordenança de uma pessoa que está de imediato ligada a você, e você torce o nariz e diz que não vai fazer, dificilmente você vai ser honrado. Deus nos chamou para servir. Deus nos chamou para algo extraordinário e grande. E nós precisamos a cada dia mais e mais buscar essa excelência da parte de Deus. Quer ser um referencial? Quer ser chamado por Deus? Vocacionado por Deus? Enviado por Deus para a obra? Não é meramente oração, não é meramente jejum, não é meramente leitura da palavra, mas é postura, atitude e sabedoria. Se não tem, peça ao Senhor. Peça a Ele. Olha o que Paulo vai dizer para Timóteo, no capítulo 3, versículo 14 e 15. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e de que desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. De quem você tem aprendido? Honra a sua igreja, honra o seu ministério, honra a sua liderança. Paulo vai colocar, meu irmão, desde menino você tem aprendido isso. Honra a sua família, porque é da sua casa que é a primeira instância de palavra que você recebe. Seja um bom filho, um bom esposo, um bom pai, um bom servo, para ser um bom líder. Passe por debaixo do cajado, amigo. Eu tenho orado e falado, Senhor, eu preciso de temas diversificados, que o Senhor coloque algo novo no nosso coração, mas hoje eu tenho entendido pelo Espírito Santo que há uma necessidade na igreja brasileira de voltar aos princípios, de sairmos de muitas coisas que nós temos ouvido aí. E eu falei aqui no domingo, né? Não sei se todos ouviram, por causa da deficiência da... A gente ouve por aí, fica com a palavra. Fica com a palavra. Fica com a palavra. Pastor Jorge, eu não creio em profecia, eu sou incrédulo. Não, pelo contrário. Recebo o dom do Espírito Santo. Acredito. Para quem me conhece, eu sou filho na fé da irmã Paula. Círculo de oração da Assembleia de Deus do Porto da Madama, no Portão do Rosa. Entrei lá chupando chupeta, filho. Pequenininho. Vi Deus usando, fazendo milagre. Pude participar, minha mãe era uma dos membros ativos daquele círculo de oração, irmã Marilza. Falo muito isso na nossa igreja. Sou filho na fé da irmã Maria Barros, de Manilha. Conheci aquele trabalho quando começou na sala da casa da irmã Maria Barros. Hoje é uma igreja, um campo. Aprendi muito ali, vi coisas sobrenaturais nesses dois lugares, na irmã Paula e na irmã Maria Barros. Vi Deus usando, fazendo milagre e falando de maneira séria, tremenda, extraordinária, verídica. Agora você não pode comer qualquer coisa. Por quê? Porque a palavra tem primazia sobre tudo. Fale um profeta e 2 ou 3 o julguem. Que nós venhamos buscar do Espírito Santo exemplos que sejam sérios. Exemplos que sejam sérios.
Como Timóteo tinha o apóstolo Paulo como seu exemplo de fé. Como ele aprende desde menino com a sua mãe Eunice e com a sua avó Lloyd. Que nós possamos nos pautar em pessoas decentes, honestas, prudentes, sábias e com palavras comedidas, para que a gente possa crescer espiritualmente. Retenha a palavra de Deus, amigo. Que o Espírito Santo continue falando no meu e no teu coração. Eu acredito que nós vamos ter uma mudança no Brasil depois dessa pandemia. Muita gente que acreditava na condição de desigrejados hoje sente o impacto disso. Não tem como você ser igreja fora da igreja. A igreja é um organismo vivo. A igreja não é 4 paredes. A igreja somos nós, membros do corpo místico de Cristo, onde o mestre é o cabeça. Por isso, a necessidade desses membros estarem juntos. Quanta saudade você está sentindo dos irmãos? Quanta saudade você está sentindo das pessoas que você conhece há tanto tempo e hoje não tem condição de abraçar, de beijar? Mas todo lado negativo tem um lado positivo. E o Espírito Santo, ele está nos fazendo refletir. O Espírito Santo está nos fazendo crescer. Como eu sempre tenho falado, isso tudo vai passar. E eu peço a Deus que quando isso terminar nós sejamos pessoas diferentes, pessoas renovadas, pessoas transformadas. Eu acredito no milagre da parte de Deus. Eu acredito que o Senhor há de fazer algo grande em nosso meio. Eu acredito no milagre da parte de Deus. Timóteo era muito jovem quando começou a exercer o seu ministério. 1 Timóteo 4,12. 1 Timóteo 4,12. Quem quiser conferir. Era provavelmente tímido e tinha dificuldade de se expressar. Coríntios vai falar 16, 10 e 11. Em 1 Coríntios 16, 10 e 11. Em 2 Timóteo 1, de 6 a 10. Quem no início de tudo não é tímido, não fica preocupado da maneira que vai se expressar. Embora Timóteo fosse jovem, parece que ele tinha a saúde um pouco debilitada. 1 Timóteo 4, 12, 5 e 23. Muitos consideraram que Timóteo foi o primeiro bispo de Éfeso. Isso aí alguma outra questionamento de alguns teólogos, né? E é bem interessante porque o apóstolo João vai passar por lá também, por Éfeso, e vai ficar um tempo, né? Mas Timóteo é um destaque grande da igreja primitiva, principalmente como pastor e na sua gerência. Tá? Alguns teólogos, uma forte corrente teológica, acredita que ele tenha sofrido martírio, mas isso daí não tem um subsídio ainda histórico nem teológico, é uma suposição, tá bom? Ele vai liderar algumas pequenas congregações em Éfeso, por isso que alguns acreditam que ele assume o bispado de Éfeso por algum tempo. Se torna um grande líder, homem de confiança do apóstolo Paulo, amigo querido. A gente observa pelos textos bíblicos da amizade que ele vai ter com a família. Ele vai citar a mãe, vai citar a avó, e vai se enganjar nesse ministério de maneira muito séria. Tá? Bem jovem, ele é escolhido por Deus para trabalhar na obra e se empenha com o coração aberto. Foi um exemplo como membro de igreja, como liderado e como líder. A gente precisa galgar esses degraus, tá? A gente precisa entender que o Senhor nos chamou de maneira progressiva. O ministério, a liderança, a chamada de Deus não é um elevador que a gente aperta o botão e sobe. Como bem disse o pastor Gesiel Gomes em uma das suas ministrações. O ministério, a chamada, a liderança é uma coisa que vem do decorrer da caminhada. Não se precipite.
Permita que o Espírito de Deus trabalhe em você dia após dia, te amadureça, que Ele venha te polir, que Ele venha te lapidar, para que a obra dele seja concreta na sua vida, para que tudo venha acontecer no tempo de Deus. A maior mentira que inventaram é quando alguém profetiza para o outro ou entrega para o outro que a obra de Deus está atrasada na sua vida. Isso é mentira. Mentira. Ou do homem ou do diabo. Deus não tarda a sua promessa, ainda que muitos a tenham por tardia. Tudo vai se cumprir na sua vida no tempo certo de Deus. Faça por onde, se empenhe, trabalhe. Se um dia você quiser estar de pé ministrando, aprenda a sentar-se e a ouvir. Se um dia você quiser estar liderando, aprenda a ser liderado. Se um dia você quiser estar tendo a sabedoria de Deus, aprenda a buscar sábios conselhos de pessoas idôneas. Seja humilde. Deus nos abençoe. E nós venhamos seguir os exemplos dos grandes homens de Deus. Não é exemplo maior do que um mestre. O soberano do céu e da terra, todo-poderoso, o Elohim, se fez carne, habitou entre nós, serviu o seu povo e para Deus resgatou o homem de todo o povo, tribo, língua e nação pelo poder do seu sangue. O Criador se fez criatura, o Rei se fez servo. Que possamos entender a grandeza desse Evangelho, que possamos estar abertos a mudanças pelo poder do Espírito Santo, que possamos estar diante de Deus, clamando misericórdia e pedindo a Deus a iluminação do seu Espírito Santo. Uma boa noite a todos, Deus vos abençoe. E nós vamos estar retornando, tá? Na quinta-feira, no nosso culto de oração. Nós vamos ter meia hora de oração aqui online. Eu quero te chamar aqui para você dobrar o joelho em casa com a sua família, que eu vou estar levantando um clamor aqui a quinta-feira à noite, que é o culto de oração da família online, tá bom? Beijo no coração para todo mundo. Estou vendo aqui todo mundo entrar, Monique, Pamela, Elaine, o pessoal está entrando aí, acenando, tá? O Senhor nos abençoe, o Senhor nos faça crescer na sua presença. Beijo do Careca, beijo no coração de cada um de vocês aí, amo vocês, tudo de bom, que o Senhor continue nos abençoando. Estamos à disposição. A paz do Senhor, uma boa noite a todos.